Salve família, aqui quem fala é o Davi e mais uma vez usando aí a gameplay do Project Zomboid como fundo de tela para deixar as coisas mais suaves, porque o tema é pesado. A dica veio do nosso querido irmão Elias Passos Tenório. Desde já fica mais uma vez o nosso agradecimento a esse mundo de fé e batalha, tá aí desde o comecinho do canal. A dica, ela é uma comprovação, meus irmãos, de que ou a sociedade de bem, de moral, de bons costumes cristã começa a também se impor, ou esse mundo vai virar uma libertinagem, uma depravação, com pessoas atoladas na imoralidade e querendo ainda ser elogiadas por isso e acima de críticas. Você sabe que até Jesus Cristo é criticado. Agora, o comportamento, decisões que pessoas tomam, não podem ser mais criticadas sobre o risco, aliás, sob pena de você ser acusado de ser preconceituoso. Preconceito quer dizer uma coisa que você cria um conceito antes de conhecer essa coisa. Não é o caso aqui. Nós sabemos que os filhos, principalmente quando estão naquela idade de crescimento, né? Que ela está ali pequenininha, começa a crescer, aprende a falar, ela se inspira muito nos pais. Essa moça aqui, conhecida como Bela Gil, ela é filha do Gilberto Gil, né? Que já confessou se relacionar com homens. Como eu digo pra vocês, o que a pessoa faz entre quatro paredes só diz respeito a ela. Mas quando o pai incentiva os filhos e não os protege das suas próprias promiscuidades, por exemplo, eu conheço muitos pais que bebem, meu pai mesmo bebia. Só que ele, ao contrário de muitos vagabundos, nunca deixou faltar nada dentro de casa. Mas mesmo assim ele tinha todo o cuidado para que os filhos não gostassem de bebida, como eu, por exemplo. Até hoje eu não bebo nada de bebida alcoólica. Meu pai jamais me incentivou e hoje eu agradeço muito a ele. Talvez se eu tivesse sido incentivado, hoje eu fosse um bebum. Talvez eu não estivesse nem aqui fazendo vídeo. Então, um pai, uma mãe, não é porque virou pai e porque virou mãe que a pessoa vai passar a ser santo. Nós temos os nossos pecados dentro de nós, os nossos maus comportamentos, mau pensamento. Mas ser um bom pai e ser uma boa mãe é não incentivar os nossos filhos aos nossos erros. E esse cara não. Mascarado de artista, de pensador, admirado pela mídia, ele acha que ele pode fazer qualquer coisa e fazia também, provavelmente, muito provavelmente, pelo comportamento dela, e você vai ver aqui na matéria, do nosso irmão Elias Passos Tenório. A filha cresce, mesmo que não tenha visto, mas escutando o próprio pai dizer que se relaciona com homens também, ela cria na cabeça dela que não existem barreiras, que as barreiras são mentiras de pessoas que eles classificam como preconceituosas. Mas já disse, ninguém hoje é contra o que outro irmão faz entre quatro paredes, só diz respeito a ele. A questão é que estão colocando isso como exemplo de comportamento. Eu mesmo nunca vi um homem que é casado com outro homem, uma mulher que é casada com outra mulher, querer incentivar, por exemplo, a sobrinha a seguir pelo mesmo caminho. A única coisa que eu vejo o pessoal dizendo é, se ela seguir por esse caminho, que respeite, que não discrimine, que não maltrate. E eu acho que isso todos nós somos a favor. Ninguém quer ver ninguém sendo maltratado. Agora a questão aqui é que eles estão impondo isso. Como você vê aí na matéria, Bela Gil exalta relacionamento aberto com o marido. O amor é gigante. Então veja que se trata aqui de uma relação hétero, mas uma relação promíscua, como o pai dela sempre foi. E é óbvio que isso ia acabar incentivando também o comportamento dos filhos. Olha o que eles continuam dizendo. Casada há quase 20 anos, Bela Gil vive uma relação aberta com o marido, João Paulo de Masi. E a chefe de cozinha fala abertamente sobre o assunto, não com a intenção de impor um modelo de relacionamento para a sociedade, mas para diminuir preconceitos e mostrar que existem outras alternativas. Bom, deixa eu falar uma coisa para essa mídia ignorante, que o que eu vou falar aqui é científico, tá certo? Os nossos corpos são cheios de bactérias e micróbios, tá certo, meus irmãos? Isso é um fato. Quando uma pessoa começa a namorar com outra pessoa, a troca desses micróbios enfraquece ambos os organismos. Mas com a frequência de trocas de fluido entre essas pessoas, como a Bíblia diz, que sejam uma só carne, os dois adaptam seus organismos um ao outro. Ou seja, as bactérias do marido, as bactérias da mulher, não mais fazem efeito negativo nos dois. Eles criam anticorpos, os organismos se preparam para que os dois possam se relacionar e não mais enfraquecer. Isso é científico, isso não tirei da minha cabeça, do meu achismo como eles fazem. Isso é um fato. Então é por isso que a relação com várias pessoas, ela é considerada pela Bíblia pecaminosa e cientificamente falando também é cheia de bactérias como consequência nojenta. Isso é um fato. Qualquer médico pode explicar isso, inclusive em termos usados na medicina, melhor do que eu, porque é um fato.
Mas a mídia ignora totalmente isso e quer colocar para vocês como uma coisa de preconceito, que é o que não existe aqui. Eu já disse. A verdade é que ela e o marido não se gostam mais, mas talvez, não sei se por interesse financeiro um do outro, dependência até financeira um do outro, continuam juntos, saindo com outras pessoas. Depois a mulher aparece grávida e não sabe nem quem é o pai. Você acha que, até falando psicologicamente, família, você acha que isso é uma coisa boa para a mente e para o corpo da pessoa? Nem é boa para o corpo, como eu falei, e muito menos para a mente. Você saber que aquela pessoa que divide a cama com você ali estava agora há pouco agarrado com um, com dois, com três, ninguém sabe. É óbvio que isso aqui é uma relação doentia. Esse é o ponto. Ela diz, relacionamento aberto também é relacionamento. Não é, minha filha, nunca foi. Não é uma coisa que imponho a todos e nem acho superior. Ainda tem essa, e nem acho superior. Então como é que você pode achar superior uma pouca vergonha dessa? Isso é uma pouca vergonha, moça. Muita gente acha ruim e algo promíscuo, mas acredito que estamos caminhando para uma sociedade mais livre nesse sentido e acho que a não monogamia estaria mais presente ao longo do tempo, disse Bela em entrevista. Olha o nome do lugar onde ela deu entrevista: a Garotas Estúpidas. Vocês fazem o seguinte, se vocês acham que isso aqui mesmo vai pegar, e pode até pegar, mas na geração futura, na nossa não. Se vocês acham, faça um debate público. Entra numa live, até eu faria se fosse o caso. Entra numa live e a gente pergunta ao povo, o que é que vocês acham disso aqui? Ou melhor, até para ficar melhor ainda, escolhi uma cidade, a gente vai para a praça pública e fala sobre esse assunto. Vamos ver o que é que o povo acha. Eles dão essa versão e eu explico exatamente o que eu falei aqui. E vamos pedir ao povo para dar uma vaia em quem tiver errado. Eu garanto que essa eu não perdia. E você, meu irmão, que está vendo o vídeo, o que é que você acha? Olha a pouca vergonha continuando. Ficar com outras pessoas que não seja seu marido a livra, segundo a filha de Gilberto Gil, do sentimento de culpa, isso também não significa amar menos o companheiro que escolheu para a vida. Claro que sim. Significa que a pessoa não tem amor nenhum. Necessita estar com um e outro para poder suprir, porque o cara não dá conta. Ou vice-versa. Falar de um relacionamento não monogâmico e sobre as coisas serem mais leves, quando você está com outra pessoa que não seja seu marido, você não está traindo. Não tem culpa, sabe? É claro que tem, meu filho. Só na sua cabeça distorcida. Tem tratamento pra isso. Eu posso amar meu marido e outras pessoas ao mesmo tempo. O amor entre a gente é gigante, muito forte e só se multiplica. Não acredito que uma coisa exclui a outra. Minha relação com meu marido sempre foi pautada na liberdade. Então, dê as liberdade também de nós dizermos o que nós pensamos. E que a grande maioria, se quiser colocar pra votação, coloque. E vocês vão ver a lavada que vocês levam. Ninguém é posse de ninguém. A gente entende que o amor entre a gente é gigante, muito forte e que só se multiplica, explicou. Então vê. O fato de você dizer que isso está errado, aí já colocam, como você viu no começo da matéria, preconceito, e agora é porque você é possessivo, você quer ser dono da sua esposa ou do seu esposo. Então, meu irmão, é esse tipo de narração que deveria ser trazido para debate e ser feito duramente o contraponto. Afinal, vivemos numa democracia, nós podemos expressar o que a gente pensa. Se continuar desse jeito, eu repito, não a nossa geração, tá certo? Mas a geração que está vindo aí. O seu filho pequeno, que talvez não entenda, possa estar aí perto de você, sua filha, 3 anos, 4 anos de idade, não entende esses assuntos aqui. Mas mais pra frente vai entender. E vai ver isso aqui graças à grande mídia, que cada vez se apodera mais da informação, inclusive aqui nas plataformas digitais, e censura qualquer contraponto, qualquer ponto de vista diferente do deles. É um absurdo, meu irmão. Para finalizar, a artista disse que aprendeu cedo a ter uma educação libertária, respeitando as formas de expressar seus sentimentos, e são esses conceitos que passa para os filhos. Aprendi com minha família a respeitar as escolhas do outro, e isso faz com que a gente fique muito confortável para gostar de quem quiser, para poder se expressar, né, intimamente do jeito que quiser. Passo isso para os meus filhos. Então é o que eu digo aqui, ó, né? Antigamente o Instituto da Criança e do Adolescente tinha regras duras, que um pai e uma mãe que pensasse dessa forma deveria perder a guarda dos filhos. Mas falar isso em tempos de hoje é um absurdo, chega a ser crime. Por aí você vê porque é que a sociedade está ficando desse jeito, cada vez com mais problemas psicológicos e cada vez mais violenta, e onde o amor literalmente está se esfriando. O amor verdadeiro, a consideração com o próximo. Era o que Enéas dizia, e toda vez a mídia queria jogar como se o cara fosse um ditador, porque ele dizia, olha, eu não vou criar novas leis, eu simplesmente farei com que as leis que já existem sejam aplicadas. Você via como era difícil, né, para um casal conseguir adotar uma criança legalmente. Mas dependendo da escolha desse casal, a coisa é super simplificada. Então você agora está ouvindo uma pessoa dizer que tem um relacionamento aberto,
que isso é um risco para a saúde, sim, dizendo que ensina isso aos filhos e que aprendeu já da própria família. Eu preciso dizer que eu estava certo na minha narrativa ou o próprio depoimento dela afirma isso e comprova? Eu deixo a pergunta com você, meu querido irmão, e pergunto também, faço mais uma pergunta, se é esse tipo de avanço que você vê na sociedade, você considera isso um avanço ou uma regressão, como eu digo aqui sempre, aos tempos de Sodoma e Gomorra? Deixa aí nos comentários, eu faço questão de ler. Nós vamos ficando por aqui e voltamos amanhã às 7h30 da manhã com mais um vídeo revelador. Fiquem todos com Deus, um abraço, fui!